Olá, meu nome é Cristiane e o que eu quero falar para você hoje é sobre a importância de nós termos um coração aberto, um coração acessível. Muitas vezes a gente não pensa muito nos males que podem vir sobre a nossa vida por a gente fechar o coração, as dificuldades e também as barreiras que nós colocamos através do nosso comportamento. Abrir o coração é uma atitude de humildade. Aliás, a pessoa humilde é aquela que não tem proteção, não protege o seu coração, não coloca muros de proteção, mas que tem o coração aberto para ouvir e para compreender as coisas que acontecem à volta dela. Eu não estou falando que a gente não deva se cuidar com aquilo que a gente ouve ou que a gente não deva ter filtros, não é isso. Todos nós precisamos ter filtros, filtrar e também escolher que tipo de conversa e de que tipo de relacionamento a gente quer ter. Mas diante de conflitos, diante de situações que precisam ser conversadas e resolvidas, o ter o coração aberto é muito importante. Eu posso dizer que ter o coração aberto, ele é algo fundamental para se chegar à verdade dos fatos, de todas as áreas da nossa vida, desde uma conversa com o cônjuge, até ter o coração aberto para ouvir um filho, um colega de trabalho, um amigo, porque quando nós abrimos o coração, nós nos tornamos acessíveis a ouvir o outro e a entender o outro. Quando nós fechamos o nosso coração, nós ficamos apenas com o nosso pensamento a respeito da situação, só com aquilo que nós acreditamos ser o certo. E esse coração fechado, inacessível, ele vai trazendo dificuldades nas relações do dia a dia, dificuldades para aprender. Uma pessoa que tem um coração fechado, ela tem dificuldades de conhecer coisas novas, ela tem dificuldade de ver o lado da outra pessoa, de ter empatia, né, com a verdade da outra pessoa. Uma pessoa com um coração fechado, ela é muito tendenciosa a ser orgulhosa, porque quando a pessoa fecha o seu coração, ela se prende a si mesmo, aos seus próprios pensamentos, às suas próprias crenças, ao seu próprio querer, às suas próprias vontades, e não existe aquele relacionamento onde há uma via de mão dupla, como a gente fala, aonde a pessoa consegue ver o outro lado, conviver com o outro lado. Um coração fechado também proporciona uma facilidade muito maior de preconceito, ter preconceito com o que não conhece, né? Achar precocemente que determinadas coisas são daquela forma, porque quando nós abrimos o nosso coração para ouvir, quando nós abrimos o nosso coração para entender, isso significa que nós damos um crédito, nós damos uma segunda chance, uma segunda oportunidade, nós damos um voto de confiança. E isso no relacionamento com Deus é muito importante. A palavra de Deus diz que se nós ouvirmos, né, o Senhor bater a porta, e se nós abrirmos, então ele vai entrar e vai ter um relacionamento conosco de intimidade. Isso fala dessa porta como o nosso coração. O Senhor, ele não consegue ter um relacionamento de intimidade com alguém que se fecha para ele, que não abre o coração para ouvi-lo. E por que isso acontece? Porque as coisas de Deus, elas são profundas e os pensamentos de Deus, eles são sempre maiores que os nossos. Os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos. A forma de concretizar a vontade dele é diferente da nossa. E essa diferença faz com que muitas vezes a pessoa feche o coração para que ela consiga continuar vivendo como ela quer e fazendo as coisas como ela deseja. E isso é um romper, isso é um prender-se a si mesmo e um romper com o relacionamento com Deus. Quando nós abrimos o nosso coração, nós estamos vivendo um comportamento de humildade. Nós nos tornamos humildes.
abrindo o coração para Deus, abrindo o coração para perguntar coisas que nós não compreendemos, abrir o coração para ouvir coisas que às vezes nós não queremos, para pessoas, para conversas, que às vezes pode ser ali um campo minado, pode ser uma conversa ali que a gente evite, fuja dela. O coração aberto é uma declaração de humildade e uma declaração de dependência de Deus, de aceitação com quem eu sou e ao mesmo tempo ter o interesse de entender quem o outro é. Toda dificuldade de relacionamento, toda dificuldade de diálogo, toda dificuldade de mudança de vida, ela está num coração fechado. Fechado para ouvir, fechado para conversar, fechado para resolver. Então o que eu quero dizer para você hoje é: abra o seu coração. Abra o seu coração para Deus entrar. Abra o seu coração para as pessoas à sua volta ter acesso a você. Abra o seu coração por você mesmo, para você conseguir ver uma outra forma de viver, outras histórias que você não conhece, outras versões que ainda não chegaram aos seus ouvidos, porque o seu coração está fechado. Se eu puder deixar alguma coisa para você hoje, o que eu quero pedir que você pense é o quanto você já perdeu todas as vezes que você fechou o seu coração e lá na frente você viu que quem errou foi você. Que se você tivesse aberto, as coisas poderiam ter tomado um rumo bem diferente. Se essa segunda chance acontecesse, as coisas poderiam ter tomado um rumo muito diferente. É muito comum a gente ouvir de pessoas com o coração fechado a seguinte frase: fez para mim uma vez, não faz de novo. Isso significa fechar-se para qualquer tipo de conserto e permanecer com uma única verdade. Pense nisso. Te espero semana que vem.